A luz do amor dos mestres. Vamos falar da cruz? Vamos falar da cruz, então, segundo eles. Aqui na Terra, a partir da perspectiva de que Yeshua teria sido crucificado, criação de uma igreja, que os dogmas seguiram repetindo. Bom dia, Leonilda. A cruz perdeu o seu fundamento, a intercessão, a divindade. Bom dia, Nícia. Será que nós nos colocamos numa cruz, num calvário? Digo isso porque para nós, aqui na Terra, pelo menos no Rio Grande do Sul, é comum dizer: cada um tem que carregar a sua cruz. Bom dia, seu Talíbio. Cada um tem que carregar a sua cruz, olha que beleza. Mas será que nós carregamos a nossa cruz ou a cruz que nos foi imposta? Porque a nossa cruz, ela é divina. Yeshua não foi crucificado, já foi dito mais de uma vez pelos mestres. Foi tudo muito bem planejado. Quem subia ao Calvário não descia da cruz, ficava lá até que o corpo se desmanchasse. E isso é uma coisa bem lógica, basta olhar para os próprios filmes que relatam o sofrimento de Yeshua na Terra. Nenhum descia. Por que será que justo ele desceria? Né? Uma criação meio, uma aberração da igreja, de quem criou tudo isso. Com um único fundamento, nos afastarmos daquilo que Yeshua ensinava. A cruz. A interseção entre a divindade e o plano da forma, o ego. Bom dia, Mar. Nós vivemos constantemente conduzido pelo nosso ego. Se ele está positivado, ele está conectado à nossa luz, à nossa divindade, à cruz divina, à luz superior, a interseção entre a luz suprema e nós aqui em chão, aqui na Terra. Então, vamos botar Yeshua e Mãe Maria, Mestra Ana, na live junto conosco. Então, nós repetimos, eu dizia quando era jovem, atirei pedra na cruz, olha que beleza. Acreditava fielmente naquilo, naquele sacrifício, né? Apesar de achar uma aberração, acreditava, porque era o notório, era o repetido diariamente, era o comemorado toda a Páscoa, a gente comemorava o sacrifício, e se comemora até hoje. Mas a cruz que Jesus ensinava é a conexão com a luz que nos habita, é qualificar o nosso ego. O que você tem feito para qualificar o seu ego? Seu ego é aquela parte sua negativada que vive na matéria como se matéria fosse. Vive aqui na Terra como se matéria fosse. Nós não somos matéria. Todos nós temos essa consciência. Nós estamos matéria, mas não somos. Eu não sou a consciência, Raquel. Eu não sou esse corpo. Eu sou uma alma luminosa, muito, muito, muito velha, segundo os mestres, né? Família de Yeshua. Assim me chamam. Eu não sou a Raquel. Eu estou a Raquel. A Juliana é a Juliana ou está a Juliana? E como estar a Juliana requalificada? Utilizando-se do fundamento primordial da cruz. A interseção entre a divindade dela, seja lá o nome e a aparência que tenha, e a Juliana na terra, com os pés bem plantados no chão, nem tanto ao céu, nem sempre com a mente no éter, em oração, em expansão para quem viaja astral, quem faz viagem astral querendo estar sempre lá fora e não querendo voltar, e nem tanto na terra, pensando nas dores, nas tristezas, na família, nas pessoas que nos cercam, no trabalho, no meio do caminho. Gratidão, Mar.
Eu que agradeço. Eu vou até botar aqui, olha que lindo que a Mar declarou aí para vocês verem. E como ativar? Olha, nós voltamos lá para o início, como diz os mestres. Ativamos essa nossa luz, toda essa intercessão, a cruz na Terra, nos conectando à nossa divindade através do cardíaco, através da chama trina, através do eu sou, através do Cristo pessoal. É aqui que se dá a intercessão. É na casa do Pai, é no cardíaco. É aqui que nós nos conectamos um com o outro. A Raquel com a consciência divina dela, a Juliana com a consciência divina, seu Otalíbio com a consciência divina dele. Uma alma muito maior do que esta que veste uma capa corpórea. Então, para requalificar o nosso ego negativado, nós temos que olhar para dentro. Lembrando que somos divinos, lembramos que somos parte do todo, partes da criação, parte de Yeshua, não importa o nome que tu dê para ele, parte de Deus, que está aqui experienciando uma consciência Juliana, uma consciência Maria, uma consciência Otalíbio, apenas isso. E viver isso com leveza é dolorido, está aqui na matéria? É, com certeza. É difícil, é complexo, não posso mais usar essa palavra. É complexo lidar com as vicissitudes da Terra, com os nãos, com o ego dos nossos irmãos? É bem complexo. Mas é muito mais leve, infinitamente mais leve, se lembrarmos da cruz da intercessão do Divino Nosso, com aquela consciência da Terra, pedindo que a luz maior nos inspire antes de agir e reagir, antes de escolher ou silenciar, pedindo a intercessão da tua divindade, imaginando que tu é uma cruz brilhante e luminosa, que irradia amor, e naquele momento, não importa o nome que você vai dar, naquele momento você é a sua divindade para escolher, para tomar o caminho. E assim acostumando-se com a própria luz, por isso que um dos mestres ensinou a se olhar no espelho com a própria imagem, olhar bem para a imagem, tentando não criticar ela. E depois fechar os olhos e imaginar que a imagem que reflete no espelho é luminosa e tem asas, porque a nossa divindade, sim, pode ter asas. Todos nós já vivemos uma consciência divina. Sentindo a presença das asas nas costas, sentindo vontade de voar, sentindo vontade de se amar sem ter vergonha, porque não é ego se amar. Esse é outro ensinamento da matéria. Ego e vaidade é uma coisa bem distante do alto amor. Parece ali, limítrofe, né? Na mesma linha, mas não é. O ego e a vaidade, ele se afina com as pessoas que pensam somente nelas. Somente nelas, não existe mais ninguém no mundo. E que fazem com que os outros ajam para beneficiar ela. Este é o ego e a vaidade. Bom dia, Mãe Maria querida. Mas o amor da criação, a cruz, a intercessão da divindade, ela age de forma a nos vermos como perfeitos, como divinos. Porque somos. Acredite, todos nós somos longe da matéria, longe da consciência. E por que não podemos viver isso aqui? Porque ninguém vive? Mas a Nova Chã terá pessoas que vivem a cruz na matéria. Bom dia, Manu. A Nova Chã será a manifestação da cruz divina na matéria. Vamos viver a nossa divindade conscientemente. Ah, mas eu vou portar asas? No início dela, não.
No início eu vou ter a minha aparência, eu sou um siriano, eu sou um andromedano, eu sou um antariano, não importa de onde eu vim. Eu vou ter a minha aparência primordial, mas vou viver ela. Depois de algum tempo, sim, a Terra será eclética. Todos sustentarão a própria forma. E será tão linda, tão colorida. É só colorida. Colocar a criação dentro de uma caixinha humanoide de dor e sofrimento, dizendo que Deus, que somos a imagem e semelhança de Deus, é atirar a divindade na terra, comum de nós, quando é exatamente o oposto, nos elevando, que nós nos tornamos parte da divindade. Luz, a divindade não tem aparência. Yin e yang, feminino e masculino, sem discriminação por etnia, por sexo, por religião, por qualquer outra coisa. A divindade é plena, é tudo e é todos. Ela está aqui, viva, ao nosso lado, dentro de nós. Então, vivamos a nossa cruz de forma qualificada, para qualificar a nossa existência em chão. Deixemos a nossa matriz primordial iluminar o nosso ego na Terra. Deixemos a luz da fonte irradiar nesta intercessão divina com o nosso cardíaco. Deixemos a divindade fluir, entrar na casa do Pai, fazer morada. Não é fácil, mas é com certeza a mais amorosa. Talvez seja a prova de fogo para todos nós aqui. Viver muito mais a divindade do que o ego negativado. Mas eu garanto para vocês, quanto mais escolhas qualificadas a gente faz, quanto mais a gente oportuniza se amar, não reagindo às ações externas como reagia e como todos reagem outrora, mais perto desta autoiluminação nós estaremos. É na escolha diária, na escolha entre gritar e esbravejar quando alguém comete algo que para nós não é tão bom assim, não é nada iluminado, e respirar e olhar para aquela ação como uma ação de um irmão que está perdido um pouco no caminho dele, mas que também está tudo certo porque é o que ele tem hoje para ofertar. Ele não poderia dar o que ele não tem. Nenhum de nós pode ofertar ao outro aquilo que não tem. E como ter mais conexão entre a divindade e o eu da matéria? É somente assim que a gente vai ter mais a ofertar ao outro e principalmente a nós mesmos. Porque nós viemos aqui caminhar em direção da nossa luz, da nossa divindade, da nossa expressão amorosa. É isso que nós viemos fazer. Caminhar em direção da nossa expressão amorosa. Você já se amou hoje um pouquinho? Já se pensou? Já se encheu de luz, de paz? Já se homenageou? Se parabenizou? Bem feito? Por um trabalho, um braçal físico bem feito? Pela casa perfumada e arrumada? Que você mesma propiciou que estivesse assim? Por ter tido tempo para se envolver com seus pequeninos animais e trocar amor com eles,
por tirar um tempo para molhar as suas plantas em comunhão com a luz, com a divindade. Você já se abraçou por admitir que você é luz, apesar de ainda não se ver luz? Então, e mais que isso? Você se abraçou por estar aqui? Estão no meu ouvido. Você se abraçou por estar aqui ou você está aqui numa condição ainda de que tem tanto para mim aprender? Todos nós temos muito para reaprender, trazer para dentro. Você se abraçou por isso? Porque você se oportunizou estar aqui. Você escolheu estar aqui e ouvir as palavras dos mestres através desse pequeno ser aqui de menos de 1,60 m, mais ou menos. Hein? Você se homenageia por fazer parte deste grupo amoroso que caminha ao lado de Yeshua e das divindades? Eu acredito que não. É somente assim, de mãos dadas com a nossa divindade, homenageando a cada boa escolha, a cada bom serviço prestado a nós mesmos, é que nós nos colocaremos na intercessão da luz